Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto dominical, começando com uma oração. Senhor Deus, obrigado por este momento, na Tua presença, onde quer que estejamos. Pedimos a Tua ação, o Teu agir através do Teu Santo Espírito, iluminando nossas mentes e corações. É o que nós pedimos, nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler, que é o texto bíblico base para hoje, é Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 7. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? O tema da lição de hoje é: Em conflitos, busque a paz. Marcos 9:50 diz o seguinte: Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O Evangelho de Marcos, escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, foi o primeiro a ser escrito. Ele foi construído para ser lido em comunidade e recontar as histórias de Jesus, já conhecidas na época. Lê-las em grupo ajudaria a animar a fé da igreja, que vivenciava vários conflitos: a perseguição do Império Romano, a disseminação dos ensinamentos desse império, as tensões de relacionamento e as doutrinas enganosas que permeavam a comunidade de fé e várias outras situações. É o que observamos aqui. Tanto na época de Jesus e posterior a ele, e até os dias atuais, a igreja sofre influências das mais diversas possíveis, e muitas das quais tendem a nos envergonhar, dizer que nós estamos atrasados no tempo, que já se foi a época de Jesus, que já se foi as boas novas, que vivemos uma vida atrasada no tempo e que nós devemos progredir. Somos confrontados diariamente com essas questões. A prática ministerial do Messias gerou muitos conflitos e o Evangelho de Marcos se preocupou em tratar esse tema. À medida que a Boa Nova foi se multiplicando, os problemas foram aparecendo. Para muitas pessoas, essa mensagem era libertadora e trazia conforto. Mas para tantas outras, especialmente os religiosos da época, as palavras e práticas de Jesus eram sempre colocadas em xeque, pois seus comportamentos e verdades denunciavam seus pecados. Nesse estudo, trataremos dos conflitos. É o que acontecia na época. As pessoas viviam o que queriam viver e Jesus veio para trazer uma verdade libertadora. Com as boas novas, trazer um novo meio de viver. Uma vida longe do pecado, uma vida em que as pessoas poderiam se libertar dos maus exemplos, de tudo aquilo que estava sendo trazido para o povo, que trazia mais mal para o bem. Até mesmo as pessoas religiosas estavam vivendo essa situação. Conflitos na missão. O texto de Marcos 2, que nós lemos, apresenta 5 conflitos que surgem já no início da atividade ministerial de Cristo. Esses conflitos são resultantes da atuação de Cristo Jesus em favor das pessoas. O que Jesus estava buscando fazer era fazer com que as pessoas pudessem ouvir atentamente. Infelizmente, há pessoas que preferem tapar os ouvidos. Naquela época, muitas pessoas estavam tapando os ouvidos porque não queriam ouvir as verdades de Jesus. O primeiro conflito que nós temos aqui, do capítulo 2, é o versículo de 1 a 13. Depois de curar um paralítico, surge a discussão dos fariseus com Jesus sobre o tema do perdão dos pecados.
Para os doutores da lei, uma pessoa deficiente era impura, portanto não poderia aproximar-se de Deus. Outra questão é que apenas Deus poderia perdoar pecados e somente um sacerdote poderia declarar uma pessoa purificada. Jesus não era visto como Messias, apenas como uma pessoa do povo e que não tinha autorização para o que estava fazendo naquela situação. Os religiosos sentiam que seu autoritarismo estava ameaçado por quem tinha a verdadeira autoridade, reconhecida pelo povo. Marcos 2, 12. Jesus era aquele que podia e desejava perdoar pecados e curar as pessoas. Versículos 9 a 11. Os religiosos, naquele momento, que detinham ali a autoridade religiosa, estavam se sentindo desconfortáveis diante de Jesus, que estava fazendo algo que eles não faziam: milagres. Jesus estava realizando curas, libertações, realizando milagres. Isso incomodou os religiosos da época, porque eles se sentiam os tais e não aceitavam perder terreno para um homem chamado Jesus. Segundo conflito, capítulo 2, versículo 14 a 17. Jesus chama um publicano, coletor de impostos, para segui-lo. Os publicanos tinham uma péssima reputação e eram considerados impuros pecadores. Isso por conta da sua relação com o império. Além de chamar um publicano, Jesus senta-se à mesa com eles. Na cultura da época, sentar-se à mesa com alguém significava considerar uma pessoa como irmã. Diante disso, os fariseus e escribas se enfureceram com mais essa transgressão de Jesus. Jesus era aquele que usava de misericórdia com as pessoas, que podia e desejava acolher e perdoar pecados. Versículo 17. Nesse momento em que Jesus ele se envolve com um publicano, que era um cobrador de impostos, isso deixa a liderança religiosa indignada. E não aceitam. Os fariseus e escribas veem nessa atitude de Jesus como uma pessoa transgressora da lei e contra o seu povo. Não aceitaram isso de bom grado e questionaram. Terceiro conflito, Marcos 2, 18 a 22. O tema do terceiro conflito é o jejum. Os discípulos de João e os fariseus tinham o jejum como prática, enquanto o povo judeu, em geral, só jejuava uma vez por mês. O jejum é uma forma de nos aproximarmos de Deus. Embora Jesus jejuasse e apontasse a necessidade de fazê-lo, naquele momento os discípulos estavam com seu mestre, e era tempo de festa de celebração da presença do Messias. Não fazia sentido jejuar. Observamos aqui também que o jejum se tornou um motivo de questionamento. Por quê? O jejum é uma das formas de nos aproximarmos de Deus. E eles tinham uma prática. E observamos aqui que Jesus é questionado, porque os seus discípulos estavam convivendo com ele, e eles esperavam que Jesus com seus discípulos continuassem uma prática para eles, e não estavam aceitando o formato que Jesus estava fazendo. O quarto conflito, Marcos 2, 23 a 28. Esse conflito acontece diretamente com os fariseus e é sob um ponto central da lei judaica, a observância do sábado. Eram várias as regras de comportamento impostos para esse dia. Os fariseus evocam a lei, Êxodo 20, de 8 a 11, para criticar a ação de Jesus, versículo 24. E Cristo também resgata a ação de Davi, segundo Samuel 21, de 1 a 6, Levítico 24, 5 a 9, como resposta à acusação desses religiosos, versículo 25. Assim propõe uma nova forma de ver o sábado. O dia não é mais importante do que a pessoa, e sim o contrário, Marcos 2, 27. Jesus era aquele que cumpria a lei para respeitar a vida. Um outro conflito aqui envolvendo a questão do sábado. Os judeus, com o extremismo que estavam tendo, acabaram escravizando o povo. O povo estava se tornando escravo do sábado. E Jesus vai dizer que não, que o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Na questão de escravidão aqui, isso estava trazendo conflito. Por isso, Jesus estava sendo questionado novamente.
Quinto conflito, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Este é o último conflito dessa série. Ele também acontece num dia de sábado. E agora diz respeito à cura de uma pessoa. Mais uma vez, os religiosos acusam Jesus de não cumprir a lei, porque consideravam que isso era um trabalho produtivo. Portanto, não poderia acontecer em dia de sábado. Mais uma vez, o Messias coloca em xeque a função que a tradição dava para a lei. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Versículo 4. Jesus era aquele que veio trazer a correta interpretação da lei. Outra vez, um momento envolvendo a questão do sábado, e Jesus faz essa pergunta. Quer dizer que eu não posso fazer o bem no sábado? Não posso curar? Não posso fazer algo pelo ser humano no sábado? Jesus está denunciando que a prática da guarda do sábado havia se tornado um peso. Estava trazendo um prejuízo para o povo. E não era para acontecer isso. Foi a partir dessa série de conflitos que fariseus e herodianos começaram a conspirar para tirar a vida de Jesus. Versículo 6. Jesus estava trazendo a verdade, mas a liderança religiosa não estava aceitando essa verdade, porque queriam viver uma verdade deturpada, distorcida. Era o que estava acontecendo. A missão de superar os conflitos. As comunidades cristãs na época em que esse evangelho foi escrito viviam uma série de conflitos, inclusive perseguições por serem cristãs. Ao lerem as experiências de Jesus com tais conflitos, animavam a fé e aprendiam a superá-las. A igreja nascente estava vivendo, e através das perseguições, ameaças, martírios, estava conseguindo se edificar e se tornar forte e corajosa e continuar apregando as boas novas. A postura amável e libertadora de Cristo Jesus gerou conflito. Os religiosos, diante do ensinamento de Jesus, ficaram incomodados e sem coragem para abrir-se a possibilidade de diálogo e transformação. Foram para o embate. Diante dos conflitos, os religiosos perderam a cabeça enquanto Jesus os enfrentou, sem contudo lhes impor qualquer coisa. O enfrentamento de Jesus baseava-se na vida, já o dos fariseus fundamentava-se na morte. Nós vemos aqui uma luta entre Jesus e os fariseus, na qual os fariseus, com a sua ousadia, com a sua vontade de viver pela lei, uma lei distorcida, deturpada, estavam trazendo, era a morte, e Jesus estava trazendo a vida. Temos aqui um combate entre a vida e a morte. Os conflitos relatados em Marcos colocavam em xeque a atuação de Jesus. Quando nos comprometemos a cumprir a missão, estamos sujeitos a viver os mesmos conflitos de Jesus. Cristo mesmo, ciente do perigo, entendia que sua missão era salvar, curar e libertar as pessoas, e por isso enfrentou todas as forças contrárias a esse princípio. Nossa atitude deve ser como a de Jesus. Não podemos escolher o conforto e a omissão, enquanto muitas pessoas carecem de defesa, salvação e acolhida. Infelizmente, devido à ambição, o egoísmo, a arrogância, muitas pessoas preferem se apartar desse mundo e não querem se envolver com a igreja terrena de Jesus. Não querem se envolver com as boas novas de Jesus. Por isso, Jesus chama a sua igreja para não ficar dentro das quatro paredes, mas ir para o mundo e ir em direção às pessoas que estão sofrendo e que precisam da graça, do amor de Deus. Um dos conflitos surgiu por conta da divergência na forma de ver e compreender as situações que se apresentavam. Cristo tinha uma ótica, enquanto os religiosos tinham outra ótica, e geralmente oposta. Nós enxergamos a vida a partir da nossa experiência e das nossas crenças. A forma como nós olhamos a vida e lidamos com as pessoas diz muito sobre quem a gente é. A ótica de Cristo era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 30 a 31. Esse é o foco de Jesus. Ir de encontro às pessoas, amá-las, curá-las, salvá-las, libertá-las. Isso ia contra
o que os fariseus e escribas estavam querendo, que era totalmente o contrário. Estavam preocupados em manter-se ali, em segurança, e manter-se na sua passividade, longe do reino de Deus, infelizmente. Enquanto não conhecemos a Cristo, nos baseamos nas nossas experiências e verdades. Mas como discípulas e discípulos de Jesus, o que nos move deve ser a vontade do Pai e a experiência com seu Santo Espírito. É isso que deve ser a nossa lente para a vida. Uma grande verdade. Nós, como discípulos e discípulas, devemos viver através dos ensinos de Jesus e apregoarmos seus ensinos para as pessoas à nossa volta. Devemos promover a verdade, as boas novas na sociedade e no mundo em que vivemos. Jesus era a verdade, o caminho e a vida, e ainda assim dava espaço para o diálogo. Em todos os conflitos, mesmo diante da raiva dos religiosos, Jesus fazia perguntas para que eles pudessem refletir sobre a maneira como acreditavam e agiam. Em cada conflito, é possível ver Jesus devolvendo em forma de pergunta a acusação recebida. Marcos 2, 7, 16, 19, 25 e 3, versículo 4. Jesus estava sendo questionado constantemente e ele retribuía com uma pergunta. Já que ele era acusado, ele também devolvia a acusação com uma outra questão para ser respondida pelos seus acusadores. Diante da postura não violenta de Jesus, eles não conseguiam continuar explicitamente a agressão. As perguntas de Jesus surgiam a partir da sua compreensão da lei. Achamos na palavra de Deus as pistas para resolver nossos conflitos, mas só conseguimos isso à medida que nos alimentamos da sua palavra e em oração clamamos a Deus por discernimento e sabedoria. Nós conseguimos agir nesse mundo através dos ensinos de Jesus. Nós vamos aprendendo, amadurecendo, vivendo em comunhão, buscando a presença de Deus, para que possamos fazer a coisa certa nesse mundo. Possamos ser sal da terra e luz do mundo. Ter um testemunho de vida e não um testemunho. As coisas antigas já passaram. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Marcos 2, 21 a 22. É o que Jesus traz aqui, uma grande verdade. Nós devemos trazer novidade de vida e não trazemos algo que não tem utilidade nesse mundo, que não serve para abençoar, trazer diferença para o ser humano. Esta reflexão de Jesus está interligada ao conflito de jejum. No entanto, ela pode ser aplicada a todos esses conflitos. O que Cristo quer ensinar com os exemplos dos odres e dos retalhos tem a ver com a necessidade de renovação da mente e da vida. A interpretação dos religiosos é comparada ao odre e ao pano velho, e Jesus é o rebento, o renovo, Isaías 11:1. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Gálatas 6:15. Jesus, ele é novidade de vida. Ele traz novidade de vida para as pessoas. Ele trouxe um novo entendimento a respeito dos ensinos de Deus, que eram conhecidas, mas que, infelizmente, os religiosos foram distorcendo, deturpando, ao ponto de trazer mais confusão do que solução. E Jesus busca consertar. E claro que, tentando consertar, ele começou a ser questionado pelos religiosos que não estavam aceitando essas mudanças. E Jesus estava trazendo mudança de vida, transformação, para que as pessoas se tornassem novas. Pudesse haver realmente uma mudança radical na vida das pessoas, no seu interior, no seu testemunho de vida. E os religiosos da época não estavam gostando disso. Como é hoje também, somos questionados, porque pessoas nos acusam de vermos no passado e não trazemos nada de novo, nenhuma novidade. Infelizmente, isso é errado. Nós estamos buscando a palavra do Senhor, que renova as nossas vidas a cada dia. Conclusão,
Tanto na época de Jesus quanto hoje, o anúncio da palavra de Deus promove conflitos, pois denuncia o pecado e anuncia o amor. Uma vida em crescente intimidade com Deus seguramente vivenciará conflitos por conta da sua fé e do seu testemunho. É na experiência e nas palavras de Cristo Jesus que precisamos nos inspirar para superar essas dificuldades na missão. Pelo fato de sermos cristãos e cristãs e seguirmos a Cristo Jesus, estarmos filiados ao cristianismo, claro que nós somos pessoas que em determinados momentos somos perseguidos, sofremos zombaria, bullying, assédio moral, perseguição, somos pessoas taxadas por outras como preconceituosas e muitas outras palavras. Infelizmente, as pessoas que fazem isso não conhecem as Escrituras. Infelizmente, a Igreja Terrena de Jesus sofre em todos os locais do mundo, diversas situações. Entretanto, Jesus traz as boas novas, traz mudança de vida. E essa mudança, as boas novas, que nós somos convidados e convidadas a apregoar, a viver e a testemunhar. Temos aqui algo para que possamos conversar em casa e tirar dúvidas. Se temos dois conflitos que a juventude evangélica vivencia na missão, em seguida apontemos quais são os caminhos para a superação desses conflitos. Não apenas a juventude, como as pessoas adultas também, citarmos alguns exemplos, que possamos tirar esse momento em casa, tirarmos dúvidas, conversar e, havendo algo mais, nos informe para que possamos continuar e aprendermos juntos. O que Deus deseja é que nós façamos a sua vontade ao pregoar as boas novas da salvação. Deus não deseja que nós fiquemos assim, calados. Deus deseja que nós falemos, testemunhemos. Assim que Deus abençoe em Cristo Jesus, agradeçamos a Deus por mais este momento em que podemos aprender da sua palavra através dessa lição. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento em que podemos aprender da tua palavra através dessa lição baseada nas Escrituras. E assim continue iluminando nossas mentes para que possamos ser bênçãos para as pessoas na face da terra, na sociedade. Te agradecemos o nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.